Olá, cooperado da Credit Citrus. Mais um programa nosso aqui de cooperado para cooperado. Comigo, Marcos Fava Neves, comentando com vocês o que é que aconteceu nesse mês aí de agosto e o que prestar atenção em setembro. Vamos começar com a questão da economia. Boletim Focus, né? O IPCA esperado em 7% em 2022. Tivemos uma boa notícia, né, da deflação. E 2023 em 5,5%. O PIB já está sendo revisto até um pouquinho acima de 2% nesse ano. Deve acontecer agora um crescimento com esses programas de estímulo e um conservadorismo grande deles, 0,4% em 2023. Eu penso que nós vamos ficar entre 1% e 2%. A taxa de juros, lamentavelmente, né, 13,75% ao final desse ano, caindo para 11% no final do ano que vem, no final de 2023. E o câmbio continua a expectativa de 5,20 ao final de 22 e ao final de 23 também ficando com 5,20. Eu creio que vai ser um pouquinho mais baixo do que isso. Outro indicador importante para a gente acompanhar aqui mensalmente é o índice dos preços das commodities que vocês cooperados aí produzem. Nós tivemos uma nova queda em julho do índice da FAO, pela quarta vez ele vem caindo, então o pior da crise alimentar do planeta ficou para trás, a menos que a gente tenha alguns eventos aí ruins climáticos nos próximos meses, que é o que a gente vai olhar mais adiante, mas ele está em quase 141 pontos, ele caiu 8,6% em relação a junho, mas ainda está 13% maior o índice de preços das commodities do que no mesmo mês de 2021. O que caiu realmente é o cereal, né, com a disponibilidade aí agora do trigo, com a questão lá da Ucrânia, abertura do Mar Negro, óleos vegetais também caíram bastante, isso trouxe o índice para baixo. Nós tivemos mais uma estimativa da Conab para a safra brasileira agora, 21-22 ainda, né? 271,5 milhões de toneladas em agosto, veio um pouquinho menor que a de julho, muito pouca coisa, mas nós estamos 6% maiores do que a safra passada. Então a soja deve ficar ao redor de 124 milhões de toneladas, uma queda de 10,2%. Milho deve fechar em 115 milhões de toneladas, caiu um pouquinho em relação a julho, a estimativa anterior, mas nós estamos quase 32% maior do que no ano passado. Ainda bem que tem todo esse milho aí chegando da segunda safra com quase 88 milhões de toneladas. Foi muito importante para o Brasil, para o mundo, a gente não passar por uma frustração dessa mega segunda safra aí de milho. O algodão um pouco menor do que julho, né? Caiu aí para 2,7 milhões de toneladas de pluma e 16%, né, maior do que o ano passado. O pessoal do algodão está muito feliz. Eu estive lá no Congresso Brasileiro de Algodão, que foi em Salvador, um volume enorme de pessoas e estavam vibrando lá com a questão dos preços, da seca frustrando a safra americana e da chance que o Brasil tem de, pela primeira vez, superar os americanos no ciclo 22-23 e se tornar o maior exportador mundial de algodão. O algodão está com notícias boas aí. Em relação à nossa safra, até a metade de agosto, a colheita do milho safrinha já estava em praticamente 87%, quase 90%. Lembrando que no ano passado estava em 70%, né? Nós tivemos aquele problema climático e em muitos estados já está praticamente concluída. A algodão também está bem forte, passa de 80% contra 66% em relação ao ano passado. Enfim, nós estamos vindo bem agora nesse momento. O número que a gente tem que acompanhar também para os preços é o do USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, estimativa que eles soltaram em julho para 22-23, né? Milho praticamente 1,18 bilhão de toneladas, caiu 3,2% em relação à anterior, 6,3 milhões de toneladas a menos do que julho, então segue caindo. E aí quando você analisa
No milho, os principais países, nós temos os Estados Unidos com a expectativa dessa safra gigante, né, 365 milhões de toneladas, ela viria um pouquinho abaixo, 5% abaixo. Né? O Brasil com 126 milhões de toneladas, lembrando que é a safra que, no caso do Brasil, vai ser plantada agora em setembro, outubro, e mais a nossa segunda safra. Os estoques globais estão ao redor aí de 306 milhões de toneladas, 1,6% menor do que 2021 e era de 313 no mês passado. Então o milho teve uma movimentação para baixo um pouquinho. No caso da soja, a expectativa é que o planeta vai produzir 393 milhões de toneladas. Então o milho veio para baixo, essa estimativa do USDA, e a soja veio para cima, né? Era 391, foi para quase 393, subiu um pouquinho por causa da melhora das expectativas dos Estados Unidos. Os americanos continuam colocando que esse plantio que nós vamos fazer agora em setembro, outubro, de soja, vai dar quase 150 milhões de toneladas, o que seria 18% acima da safra anterior. Né? É o mesmo número do mês passado para esse, o USDA não variou. Os americanos, 123 milhões de toneladas, aumentou 2%, que era 122, melhorou então por conta do clima. E os estoques globais tiveram uma alta aí para 101 milhões de toneladas, alta de 13%, e agregaram praticamente 2 milhões de toneladas a mais do que a anterior. Então, nós estamos com esses dois movimentos claros aí, né? Soja para cima um pouco a produção, milho para baixo um pouquinho. As condições das lavouras nos Estados Unidos, que é o que agora o produtor de milho e de soja tem que acompanhar de perto, né? Porque nós já estamos praticamente terminando o nosso ciclo e vamos começar o plantio, e nesse momento está todo mundo de olho lá nos Estados Unidos. Então as condições seguem boas, né? Quando você soma as lavouras excelentes e boas americanas, nós estamos chegando praticamente aí a quase 70%, 68%. Então está mantendo aí a condição da lavoura americana. No caso do milho, é essa situação. No caso da soja também, as lavouras que estão em condições excelentes e boas, melhorou um pouco, está entre 58% a 60% do total americano, está muito bom ou excelente. No caso do algodão, caiu bastante, né, por conta da seca no Texas, deve cair um pouquinho mais. As condições de lavouras excelentes e boas estão só em 36%. Esse é um ponto importante. Outro fato que a gente analisa sempre aqui no De Cooperado para Cooperado da Credit Citrus é a nossa exportação. Julho, fechamos com um número espetacular, 14,28 bilhões de dólares, quase 27% acima de julho de 2021. Vamos muito bem mesmo. A soja chegou a vender 6 bilhões de dólares num mês só, são 21% acima do ano passado, mesmo com uma queda, né, de 9% do volume exportado, o preço está mais do que compensando. Carnes, recorde, 2,37 bilhões de dólares. A bovina chegou a 1,2 bilhão, 20% acima do que o mesmo mês do ano passado. Frango também cresceu 21%, chegando a 875 milhões de dólares. E a carne suína com 220 milhões de dólares caiu 9%. As carnes também estão bem nesse mês de julho, que nós fechamos aí os dados das exportações. Florestais, 8% de crescimento, 1,4 bilhão de dólares. E outros cereais, onde se encontra o milho, com um crescimento muito grande também, para 1,3 bilhão. Estão muito boas as exportações de milho nesse ano. E o complexo sucro energético com 1,3 bilhão, praticamente um crescimento de 36% em relação à safra passada, né? Esse mesmo mês da safra passada. Então, nós estamos aí com uma importação que também cresceu de produtos do agro, 19,3%, mas o importante é o saldo deixado pelo agronegócio nesse mês chegou pertinho de 13 bilhões de dólares, 28% acima do que o ano passado. E quando a gente coloca de janeiro a julho fechados aí, né, com 7 meses, nós estamos com quase 84 bilhões de dólares,
31,5% maior do que o ano passado, 20 bilhões de dólares maior. Então vejam vocês que beleza que estão as exportações do nosso agronegócio. Em relação aos preços agora, considerando agora esse final de agosto, nós estamos com a soja colocada lá em Paranaguá a R$ 185 a saca, ela caiu 5,5%. O milho a 82 também caiu 1%. O algodão 6,51 por libra peso, aumentou quase 9%. O café caiu 2% e a arroba do boi é que vem caindo também, né? Ao redor de 315, 318, já bastante reclamação aí na pecuária. Então, em geral, os preços das commodities com tendência já de queda que a gente vem falando aqui para vocês de cooperado para cooperado da nossa Credit Citrus, né? Outros destaques aí para a gente comentar, já falamos da deflação, os alimentos ainda subindo, subiu 1,3%, uma alta muito grande no leite, 23% de aumento, principalmente por causa da explosão do custo de produção que teve o nosso produtor de leite. Mas a boa notícia é que transporte, combustível já vem caindo, então a nossa expectativa também para o mês de agosto é de deflação, setembro provavelmente também deflação, o que vai melhorar um pouco o nosso indicador, né? Um pouco de otimismo em relação ao último trimestre do ano. Vale destacar também as tensões geopolíticas globais, né? Esse é um ponto que nós estamos um pouco preocupados aí com essa situação de Taiwan, torcendo para não dar nada, para que a gente possa ter um 2023 um pouco mais calmo, né? Milho brasileiro já com protocolos muito adiantados, né, em relação à exportação para a China, deve ser ótimo. Farelo, óleo de soja também, expectativa aí para o nosso amendoim, seria muito importante também a abertura forte lá do mercado chinês. Nossas frutas também estão com uma performance interessante nesse ano, seguindo um pouco o que aconteceu no ano passado, já estão com exportações aí bastante altas, né? No caso de carne suína, provavelmente nós vamos ter uma produção 5% maior em 2023 e 1% maior em frango, quer dizer, também expectativa boa aí de investimento. Então são um conjunto de boas notícias aí que nós, cooperados, tivemos nesse mês. Agora, o que a gente tem que acompanhar em setembro, né? Setembro é um mês que começa a ter uma importância maior do que o mês de agosto, porque você tem o plantio no Brasil e o andamento da safra americana, que começa também em alguns momentos a colheita, ou seja, é um mês bem sensível. Então, o primeiro ponto é ver efetivamente o que a Conab está pensando em relação à produção brasileira 22-23, aquela nossa torcida para chegar nas 300 milhões de toneladas, expectativa, né, o que o produtor vai plantar, a área, então esse é o ponto mais importante. Segundo, além da decisão de plantio, avaliar a previsão do clima em cima da nossa safra, para saber se o momento de semeadura vai ser ideal, se algumas regiões do Brasil talvez tenham que atrasar um pouquinho o plantio de soja, colocando o milho, segundo a safra, num risco um pouco maior. Esse é um ponto importante, o timing de plantio é fundamental, seria esse o nosso segundo ponto de atenção para o mês que vem. Terceiro ponto, seguir de olho no clima nos Estados Unidos e nas condições das lavouras, né? Daqui a pouco eles estão entrando já aí no segundo tempo, vamos ficar de olho nesses resultados aí, torcendo também para que não tenha algum tipo de problema lá em virtude de tudo que a gente está vivendo já aí com o preço dos grãos, né? Situação geopolítica global, vamos ficar de olho na evolução da tensão Rússia e Ucrânia e a questão de Taiwan, que eu já comentei com vocês, torcendo para que isso não traga reflexos. E, finalmente, o quinto ponto para olhar em setembro é o mês que antecede aí as nossas eleições no comecinho de outubro, ficar de olho aí no andamento da economia, nos debates, se isso pode ter algum reflexo aí na situação de câmbio, que eu acho que não vai ter, mas de qualquer maneira é o mês que antecede as nossas eleições, temos que ficar de olho aí. Então esse é o ponto, são 5 pontos que vocês, cooperados aí da Cred, têm que ficar de olho para esse mês, eu também vou estar de olho. No caso da cana, agora falando especificamente para os cooperados que estão envolvidos na cana, evolução no processamento, né, na nossa região centro-sul aqui, nós estamos 7,4% abaixo do que foi o ano passado,
né? É provável que a gente recupere um pouco esse ritmo, mas realmente a gente tem visto aí que a situação de cana é de falta de produto, né? É um ponto importante aí, a safra pequena em relação ao que a gente tinha de esperança, né? Ela sofreu muito com os eventos climáticos aí. Consumo interno de combustível, segundo ponto, o etanol. Vamos ver o que acontece aí. Teve uma queda sensível de preços nas usinas, né? Uma pena esse ponto aí. E vamos ver agora se o consumo vem forte por conta dessa redução tributária e essas questões todas aí que nós tivemos, né? Também na cana, tensão geopolítica, porque isso interfere no preço do petróleo e a competitividade do etanol e o mix indo para açúcar e para etanol. A gente viu que o petróleo teve uma queda sensível aí nesse mês. Ficar de olho, item 4, no mercado de açúcar, né, os preços também caiu, né? Nós chegamos a 2.400 por tonelada, já para 250, né? R$ 1.000, e isso é um ponto importante. E no item 5, ficar de olho também no Brasil as políticas que podem interferir no setor sucroenergético agora. Vamos ver se vai ter mais alguma coisa na questão de tributária, a interferência equivocada aí que houve no RenovaBio, destruindo o preço dos CBIOs, né, um retrocesso aí na área ambiental. Então esse seria um ponto importante aí para olhar da cana. Então estão aí os 5 pontos para o produtor de cana. Vale sempre dizer o valor do ATR, que é na verdade quanto que o nosso cooperado vai receber, né? Ele largou com 1,24 em abril, foi para 1,22 em maio, em junho veio para 1,18 e em julho 1,20. Né? Agora, provavelmente, nós estamos com um acumulado da safra 22-23 até agora em 1,21, que é um bom número. Vamos ver agora, com essa redução do preço do etanol aí e do açúcar, o que acontece. Mas é isso. As notícias, no geral, nesse mês de agosto foram boas e nós vamos agora partir para um setembro aí com muita coisa para observar. Beleza? Então, um grande abraço em você, cooperado da Credit Citrus. A gente volta, se Deus quiser, no mês que vem com esse nosso resumo aqui do mês. Mas, mais uma vez, você que vai plantar agora, toma muito cuidado com o custo de produção. Lembrar sempre daquela ficar melhor antes de ficar maior. E, se possível, na minha leitura, faça um pouquinho de venda antecipada de milho e de soja para garantir principalmente os seus investimentos nos custos de produção, para que você tenha garantido já um resultado com esse preço que está aí. Se a gente não tiver essas frustrações climáticas, é provável que vocês, quando forem colher essa safra, vão ter preços menores, tanto do milho quanto da soja. Então está aí a recomendação de um cooperado para os cooperados. Valeu, pessoal!